Em mais um episódio da nova temporada da série Aposto que Você Não Sabe, eu vou explicar tudo o que você tem que saber, e muita coisa você não sabe, a respeito da famosa fase racional do Tim Maia, que muita gente ouve falar e só pensa que ele tinha endoidado naquela época e gravado um disco. Pois saiba que foi muito mais do que isso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, neste vídeo eu vou fazer com que você mergulhe de cabeça na chamada fase racional do Tim Maia, um dos períodos mais intrigantes e geniais da carreira desse que ainda é um autêntico monstro sagrado da história da música brasileira, pro bem e pro mal. Tanto que eu já fiz um vídeo a respeito do Tim Maia aqui mesmo no canal, você pode procurar, no qual eu conto histórias absurdas protagonizadas por ele, mas isso aí, na verdade, esse é um outro papo. Agora, neste vídeo aqui, eu vou contar todos os detalhes dessa fase mística e maluca dele, que rendeu dois ótimos discos. Tim Maia Racional Volume 1 de 1974 e Tim Maia Racional Volume 2 de 1975, e por essas obras, que foram inicialmente rejeitadas, hoje esses discos são tratados como verdadeiras joias da soul music e do verdadeiro funk brasileiro. Na verdade, eu tenho esses discos na seguinte forma: eu tenho o volume 1, lançado em CD, e tenho uma raríssima edição em CD, que tem os dois álbuns num disco só, tá? E daqui a pouco eu vou explicar por que eu não tenho esses discos nos seus LPs originais, suas edições originais em LP. É um negócio caríssimo, mas assim, isso também é um papo que a gente vai ter daqui a pouquinho. Na verdade, o Tim Maia, ele gravou umas 20 canções durante o tempo em que ele foi adepto fervoroso de um grupo pretensamente religioso, né, chamado Cultura Racional. Essa congregação, que tinha como líder um tal de Manuel Jacinto Coelho, que se autoproclamava médium, né? A Cultura Racional prometia aos devotos algo inacreditável por meio da chamada cultura racional, que era o contato com seres de outros planetas. Para que isso fosse possível, os fiéis eram obrigados a seguir rigorosamente uma espécie de cartilha de deveres e rituais imposta pelo tal do Manuel Jacinto. Os devotos não poderiam jamais comer carne, tinham que acordar e dormir cedo e vestir apenas roupas brancas. Beber, mas nem pensar. Ou seja, essa cartilha era exatamente o oposto da vida que o Tim Maia levava naquela época. Ali no começo de 1974, só para contextualizar, o Tim Maia, ele era um poço de contradições. Por quê? Porque ele atravessava o auge da carreira dele, porque ele tinha lançado 3 discos sensacionais nos 3 anos anteriores, todos intitulados Tim Maia. Esse Tim Maia aqui, ó, que é o Tim Maia de 71, tá? Tinha lançado o Tim Maia de 1972 e também o Tim Maia de 1973. Tá? 3 discos incríveis que você tem que conhecer, você junto com seus filhos. Pois bem, ele tinha lançado esses discos espetaculares. E foram exatamente esses 3 discos, mais os shows, mais as aparições em TV que ele fazia, todo esse conjunto levou o Tim Maia a ser considerado como um indiscutível rei da soul music brasileira, tanto para o público como para a crítica. Em compensação, ou em contrapartida, o Tim Maia bebia feito um gambá do tamanho de um mamute, usava maisena do capeta como eu e você consumimos chocolate, e ele fumava charutinhos do Bob Marley na mesma proporção em que comia como um elefante. Tudo ao mesmo tempo em que ele sofria horrores imensamente por amores não correspondidos com cada mulher bonita e gostosa que ele encontrava pela frente. E você não vai sofrer, muito pelo contrário, você não vai sofrer nada ao adquirir o espetacular livro Long Road, Pearl Jam e a trilha sonora de uma geração, que traz a biografia da banda em detalhes
ápice de bastidores simplesmente inacreditáveis, desde o início do grupo até o lançamento desse álbum aqui, que é sensacional e que eu tenho em vinil, ó, o Gigaton de 2020, que é um disco incrível. E esse livro esmiuça detalhes que mesmo os fãs mais ardorosos desconhecem. E esse livro ele está em pré-venda em 2 edições. Uma edição limitadíssima, com capa dura e com os itens exclusivos, e uma outra com a capa comum. Então você clica aqui embaixo no link, coloca o nosso tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai ter um desconto incrível nessa pré-venda e você não pode vacilar, porque esse desconto, inclusive, é um desconto de 30%. E você não pode vacilar porque esse livro vai esgotar na pré-venda. Pode apostar. E aí depois, né, você não vai reclamar, né, dizendo, poxa vida, me arrependi profundamente de não ter comprado o livro, aquela coisa toda, tá? Então, repito, não vacila, tá ok? Bom, enfim, então vamos voltar à nossa história. Cara, naquela época, todos os amigos estavam muito preocupados com o estado físico terrível do Tim Maia, até que um dia ele resolveu visitar um dos bons amigos que ele tinha, né, que era um ótimo instrumentista chamado Tibério Gaspar, não sem antes de visitar o cara, mas, né, usar uma boa dose de mescalina, que é um alucinógeno natural encontrado em vários tipos de cactos. Então ele estava lá doidão, sentado na sala do Tibério, esperando ele sair do banho, e ele começou a folhear um livro que estava jogado ali em cima da mesa. Um livro chamado Universo em Desencanto. E ele pirou tanto nas poucas páginas que ele leu ali, que ele praticamente obrigou o Tibério a levá-lo até o Manuel Jacinto Coelho, né, que era o sumo sacerdote, né, do Racional Superior, lá na igreja, né, igreja nada, uma casa lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para que ele fosse purificado e ficasse pronto para embarcar lá nos discos voadores quando esses chegassem à Terra. Uma doideira absoluta. E ele acreditou piamente também quando o Tibério falou para ele, cara, que o grande hit que o Tibério tinha composto em parceria com o pianista Antônio Adolfo, Samarina, né, que rendeu aquela gravação antológica do Wilson Simonal, se tornou um hit imenso aqui no Brasil, e o Tibério contou que aquele sucesso, na verdade, era o resultado das interferências dos integrantes da cultura racional. Aí o Tim terminou de ficar maluco. E o que o Manuel Jacinto pregava fazia sentido para o Tim Maia naquela época, porque ele pregava uma vida de purificação, de preparo espiritual e de desapego, e que colocaria todo o Tim Maia e todos os habitantes da Terra dispostos a sacrifício, colocaria em contato com os outros membros, os outros seres das outras galáxias. E o Tim Maia pirou tanto com essa história que ele se livrou de todos os produtos materiais que ele tinha no apartamento dele. Ele jogou fora fogão, jogou a geladeira, jogou fora até o carpete da sala. E o potente equipamento de som que ele tinha, ele doou lá para a seita, né? Ou seja, repito, a doideira total. E quando o Tim Maia ele se viu diante do seu Manuel Jacinto, que era um mulatão forte, com quase 2 metros de altura, todo vestido de branco ali, imponente como um babalorixá de candomblé e com um tremendo vozeirão, o Tim Maia só faltou ficar de joelhos. Ele foi convertido ali, na hora que ele encontrou o Manuel Jacinto, em poucos minutos. E a partir do momento dessa conversão, o Tim Maia virou uma outra pessoa e, consequentemente, um outro artista. Nos seus shows, ele ficava vestido de branco, né, totalmente de branco, com os cabelos cortados. Ele parou de fazer aquelas reclamações famosas contra os integrantes da banda e contra os técnicos de som. Ele passou a falar e agir com gentileza com todo mundo que ele encontrasse pela frente. Claro, nem sem antes de tentar converter a pessoa, né? E o mais importante, por causa das regras do esquema do Racional Superior, o Tim Maia parou de beber, parou de fumar e parou de cheirar. E ele emagreceu, ele ganhou uma energia extra e ele passou a cantar ainda melhor, cara. Ele virou um cantor ainda melhor. Quando o Tim Maia voltou aos estúdios da gravadora Polydor, ele avisou que o novo disco que ele estava preparando teria letras completamente diferentes para as bases que já estavam gravadas. E a banda seria rebatizada como Banda Seroma Racional,
Eu já vou explicar o seroma, e todos os músicos seriam obrigados a seguir à risca os mesmos preceitos da seita, caso eles não quisessem ser demitidos ali na hora. Então os músicos aceitaram, né? Para não sair daquela banda que era sensacional, mas a maioria deles ali deu um migué nas novas regras, né? Mesmo com, inclusive com o Tim Maia passando a cheirar as bocas e as roupas dos músicos todos os dias que eles se encontravam, né? Verificar se os olhos dos músicos estavam vermelhos, por causa aquela loucura toda. Então todos os instrumentos tiveram que ser pintados de branco, incluindo a bateria. E havia, com isso tudo, um enorme problema: a própria gravadora. E por que eu estou falando isso? Porque quando o pessoal da gravadora, da Polydor, ouviram as canções com as novas letras e a história da conversão do Tim Maia, os executivos se recusaram a soltar aquele álbum. Então, como o Tim Maia estava numa fase pacifista, em vez dele brigar com a Polydor, ele pediu a rescisão de contrato e ele comprou as 10 fitas gravadas, que eles tinham gravados no estúdio. Por quê, cara? Porque ele tinha um plano na mente dele. Ele iria pegar essas 10 fitas de rolo, né, as masters dos discos, e ele mesmo iria prensar o disco, né? Ele pensou inclusive inicialmente em fazer um disco duplo, mas depois viraram 2 discos simples, e ele resolveu também ele mesmo fazer a distribuição e vender esses discos nas ruas, cara. Tanto que ele entregava pessoalmente os discos nas grandes lojas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E ele também vendia esses discos dos shows, cara. E com o faturamento, cara, a grana de tudo isso era dividida meio a meio com a seita. Ou seja, a tal cultura racional faturava 50% de tudo que o Tim Maia vendia. E tem um detalhe primordial nessa história. Esse fato, esses discos, na verdade, fizeram com que o Tim Maia se tornasse o primeiro artista famoso e de sucesso do mainstream a se tornar um artista genuinamente independente, cara, gerenciando a carreira dele sem a interferência de uma multinacional. E o Tim Maia resolveu até mesmo criar a sua própria gravadora, a tal de Seroma. Lembra da Seroma Band? Por quê, cara? Seroma foi um nome retirado das iniciais do nome de batismo do Tim Maia, que era Sebastião Rodrigues Maia. Mais tarde, o Tim Maia renomeou a gravadora dele como Vitória Regia Discos, né? Com o qual, inclusive, ele lançou todos os álbuns até a morte dele em 1998. E ele também renomeou a banda dele como Vitória Regia. Isso é um outro papo. E quando você ouve esses 2 discos hoje, você vai perceber que nas letras, cara, estava toda a devoção. É uma devoção totalmente irracional do Tim Maia pela tal cultura racional, cara. Inclusive, umas letras mergulhadas em arrependimentos por causa do passado porra louca dele, tinha umas pregações musicais malucas e um monte de cascatas repetidas como se o Tim Maia tivesse virado um papagaio hipnotizado. O som instrumental e a voz do Tim Maia eram absolutamente sensacionais e continuam espetaculares até os dias de hoje. Ouça esses 2 discos e você vai perceber. Só que assim como tinha acontecido com a gravadora Polydor, tanto a imprensa como as emissoras de rádio e TV e até mesmo o público, ninguém entendeu nada daquilo. E pior, não entenderam e não aceitaram. E ninguém mais queria contratar show daquele Tim Maia meio maluco, meio pregador, cheio de um messianismo picareta. O próprio mercado de shows abandonou o Tim Maia. E sem receber, todos os integrantes da banda acabaram caindo fora. E o próprio Tim Maia, sem dinheiro, ele não acreditava que a vida dele tinha virado um lixo. Depois de tantos ensinamentos, tanta imunização, né? A verdade é que a tal da imunização racional emperrou. Foi então nessa profunda tristeza e desespero que aconteceu uma epifania. No exato dia 25 de setembro de 1975, o Tim Maia acordou, levantou da cama e do nada ele teve uma espécie de larica não racional, morrendo de vontade de comer uma picanha esguichando sangue, de beber cerveja gelada no gargalo da garrafa e fumar o máximo de charutinhos do Bob Marley que ele pudesse.
Ele já estava tão inconformado, cara, que ele foi até a sede da Cultura Racional, junto com os outros integrantes da banda, cara, com vontade, cara, de matar o Manuel Jacinto. E ele saiu de lá depois que ele quebrou toda a casa lá, quebrou tudo, né? E só não bateu no líder lá da Cultura Racional porque o Manuel Jacinto escapou por uma janela. E depois que ele e os músicos quebraram a sede inteira, o Tim Maia voltou pro apartamento dele no Rio. Ele tirou todas as roupas brancas que ele tinha no armário, tacou fogo dentro do apartamento e, pelado, ele saiu na janela e ficou gritando que o Manuel Jacinto era um pilantra, ladrão e tarado que comia todo mundo. E no dia seguinte ele convocou a imprensa para dizer que ele tinha sido enganado e roubado pelo tal do Manuel Jacinto, pelo ex-guru. E assim que ele caiu fora aí da Cultura Racional, cara, ele fez de tudo para que ninguém tomasse conhecimento desses 2 discos. Ele destruiu todas as cópias dos álbuns que ele tinha em estoque, ele queimou as fitas master e ele torceu muito para que as pouquíssimas cópias que foram vendidas caíssem no esquecimento. Só que não adiantou nada ele torcer, porque durante décadas as cópias que sobraram, que tinham sido vendidas, acabaram sendo disputadas a socos por colecionadores tarados, tanto no Brasil como no exterior, e essas cópias atingiam preços astronômicos, cara, independente do estado em que esse disco era encontrado. Então, mesmo as edições originais, malhadas ali, bem no estado deplorável, eram vendidas por fortunas, cara. E era exatamente por isso que eu nunca me atrevi a comprar as edições originais em LP, porque era um negócio completamente... Os preços eram surreais. E essa ojeriza do Tim Maia, tanto pelos discos como por aquele período da vida dele, gerou uma história assim absurda, cara. A Marisa Monte, ela entrou em contato direto com o Tim Maia porque ela queria regravar uma das faixas mais emblemáticas daquele disco, que era espetacular, Que Beleza, né? Que também era conhecida como Imunização Racional, e ela queria incluir no álbum Barulhinho Bom, que ela iria lançar em 1996. Só que quando ela entrou em contato com o Tim Maia, ele encheu tanto o saco dela para que ela não regravasse essa música, que a Marisa acabou desistindo de fazer isso, e essa versão dela não entrou no disco. E mesmo depois da morte do Tim Maia, esses discos continuaram valendo uma fortuna. E hoje, ao contrário do que foi considerado na época, esses 2 discos são consideradas verdadeiras obras-primas, não só da discografia do Tim Maia, como da história da música brasileira. Então você, aproveita que eu contei essa história aqui para você, senta lá com o seu filho, com a sua família, ouça os 2 volumes, na verdade são 2 volumes oficiais, né, que foram lançados. Tem o Tim Maia volume 3 aí, que é uma história que depois eu vou contar, Racional volume 3, eu vou contar a história num outro vídeo aqui, mas enfim, você com a sua família, dá uma ouvida nesses discos e você vai perceber que realmente, tirando aquele blá 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 todo, aquela pregação toda, você vai reparar que são discos muito, muito legais, tá bom? Pois bem, então esse foi mais um episódio da série Aposto Que Você Não Sabe. Qualquer hora eu vou dar uma destrinchada nesses 2 discos aqui, provavelmente lá para os sócios do meu Clube VIP, tá? Que você também pode ficar sócio clicando aqui embaixo, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.